Do Maranhão, licenciatura em Ciências Biológicas, da matéria de Embriologia e Histologia, orientada pela professora Jaqueline. A gente vai falar sobre tecido epitelial, aprofundar sobre o tecido epitelial de revestimento. O tecido epitelial é formado por células justapostas, ou seja, que estão intimamente unidas umas às outras através de junções intercelulares ou proteínas integrais e membrana. Então, as células são justapostas porque elas são tão unidas que elas não conseguem passar substância nem de fora para dentro, nem de dentro para fora. Ou as células são bem unidas que atrapalham essa passagem de fluidos. Esse tecido ele é avascularizado, então ele não possui vasos sanguíneos. Então ele depende do tecido conjuntivo, que fica abaixo da membrana basal, para que aconteça a passagem de substâncias, de proteínas, através do tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, ele manda as substâncias, as proteínas, tudo para o tecido epitelial. Tá. O tecido epitelial, ele tem características no geral, que é revestimento e proteção da superfície do corpo, dos órgãos e das cavidades corporais. Tem a absorção de substâncias, secreção de substâncias e função sensorial, que é o neuroepitélio. Tá, aí a gente vai seguir para falar sobre o tecido de revestimento. Tecido epitelial de revestimento, os tecidos epiteliais são constituídos por uma ou mais camadas de células com diferentes formas, com pouco ou quase nenhum fluido, substância entre as células e vasos entre elas. Então, o tecido de revestimento, como característica geral lá do tecido, elas são células bem juntas que não conseguem passar substâncias de uma para outra por não ter espaço entre uma célula e outra. A gente vai entrar agora na parte de classificação e onde são encontrados os tecidos, né? Como a gente sabe, os tecidos eles têm dois critérios de classificação, que é quanto ao número da camada de células, e o segundo critério, que é quanto ao formato das células da camada mais superficial, né? Que é a camada mais de cima da célula. Então, eu vou dar uma entradinha aqui sobre o epitélio simples. Ele é, já como eu falo, né, ele é simples, ele apresenta uma só camada de célula, já que o tecido epitelial, como a Aline já falou, elas são poliédricas, né, justapostas, então ele apresenta vários lados e são muito juntos, né, são justapostas. Da entrada agora sobre a classificação, né, e onde são encontrados os tipos de tecidos. Como os tecidos eles têm dois critérios, né? Esses são critérios esses que vão classificar. Quanto ao número da camada de células, que esse é o primeiro critério que a gente vai usar na classificação, e o segundo critério é quanto ao formato das células da camada mais superficial, né? Que é a camada de cima. Então, eu vou dar entrada sobre o epitélio simples. Ele é bem fácil de compreender. Ele apresenta apenas uma camada de célula, né? Ele é um tecido bem simples. E como a Aline já falou, o tecido epitelial, as células são poliédricas e justapostas, né? Ele apresenta vários lados e são muito juntos, né? Então, é isso. O tecido epitelial estratificado, ele apresenta mais de uma camada de células. Então, quando a gente for prestar atenção, perto na membrana basal tem uma camada de células e acima dessa camada tem outra camada que já fica perto da parte apical da célula. Então, isso é a característica do epitélio estratificado, duas camadas ou mais. O epitélio pseudoestratificado, né? Ele aparentemente aparenta ter outras camadas de células, né? Na verdade, a gente olhando assim rapidamente pode ter a impressão que tem mais de uma camada, né? Mas isso na verdade não é isso. Isso ocorre assim porque pelos níveis de organizações nucleares, né? As células estão em cima,
Tá embaixo. Tem um pouco de desorganização. Elas estão, na verdade, desalinhadas, né? Essa desorganização causa uma leve pressão que as células têm, que esse tecido tem várias camadas de A célula pseudoestratificado, que o Alisson esqueceu de falar, que pseudo é falso, então é uma falsa camada, não tem? A gente pensa que tem mais de uma camada, mas na verdade é só uma camada, onde o núcleo da célula fica desorganizado, não fica lá em cima, outro lá embaixo. Mas se a gente for prestar atenção, a linha que divide as células, que liga uma célula à outra, no final a gente vê lá na membrana basal, que é essa partezinha amareladinha, que só apenas uma célula se liga lá. E ela vai até no topo da célula apical, ela não se divide. Então fica uma camada. Aí tem aqui embaixo a camada basal e aí mais embaixo o tecido conjuntivo. Então, agora a gente vai falar sobre o segundo critério de classificação, né? Que eu falei bem no começo, que é quanto ao formato da célula da camada mais superficial, que é agora esse segundo modo de classificação. Que a gente agora vai ter que analisar agora, aqui é a camada mais superficial, né? A que está voltada ao polo apical do tecido, que é a parte mais de cima, né? Como a gente pode falar assim, que é a camada mais próxima do meio corpóreo, que está voltado para cima. Então, a gente tem os tecidos aqui agora do epitélio pavimentoso, que é um revestimento um pouco mais achatado, bem achatado um pouco. Tem o epitélio cúbico, que cada célula dele ela está organizada cubicamente. De quadrado, mas tem vários exemplos cilíndrico também, que você tem que analisar, no caso, não o formato do tecido, mas sim o formato da célula. Né? E tem o epitélio prismático. Né? O prismático, ele tem células, várias células, né? Mais de um tecido, estão em diferentes formas, como eu posso dizer, ele está alongado, né? Bem grande e alongado. Então a gente pode analisar que a gente vai ver a camada, sempre tem que procurar ver a camada superficial, né? Porque se você for analisar outras formas aí, você vai ser uma mistura, mas aqui a gente tem que analisar a camada mais superficial. E transição, né? Que às vezes a célula vai ter que se adaptar ao estado temporário, do órgão, né? Às vezes vai estar mais achatado, mais, como é que eu posso dizer? Ele vai se contrair, vai se estender. Um exemplo, a gente pode usar a bexiga, né? A bexiga, quando ela é um epitélio de transição, como tu disse. Quando ela tá cheia, o tecido ele fica bem achatado. Então, o núcleo da célula, ele meio que fica afastado pros cantos e a gente meio que não consegue identificar se ele é cúbico, prismático, pavimentoso. A bexiga, ela tá vazia, o tecido, ele fica mais alongado. Os epitélios, eles podem ser pavimentoso estratificado ou pavimentoso simples, ou pode ser prismáticos estratificados ou prismáticos simples. Então, isso depende muito da classificação, se é em simples ou estratificado, mas pode ser encontrado nas duas formas. Tá, aqui a gente tem um corte, né? Um corte do lado da célula, voltado para o intestino delgado. Dá pra gente ver aqui o roxinho núcleo e o que ao redor dela é a membrana plasmática. Alguns desse tecido, ele pode acontecer que tem essas microvilhosidades, dependendo de onde o tecido vai ser encontrado no órgão. Aí tem aqui as microvilhosidades, são tipo uns pelinhos que ajudam no transporte das substâncias. Aqui a gente tem como amostra, né, um exemplo, tem um corte do rins em grande aumento, a gente pode ver como visão microscópica. Aqui é do tecido epitelial de revestimento simples cúbico. Ele está organizado em forma cilindricamente e a forma do tecido, e dá de ver como estão organizadas as células, né, desse tecido. A gente vai ver, mas não era em cúbico, e aí é tipo um círculo? Não, mas o cubo que a gente está falando aqui é do corte entre uma célula e outra. Você pega, quando você vê assim, tá cortado ali e tal, que a gente vai olhar, a gente vê que é em cubo. Aqui tem o corte do epidídimo, né?
Aqui dá de ver os estereocílios, né, que, como a gente já falou, que tem as ligações aqui do oxigênio e tudo mais. E mais abaixo tem o tecido epitelial de revestimento, né? Isso tecido estratificado, cilíndrico com estereocílios. Pseudoestratificado, né? Por causa que, tipo, como vocês podem ver, esses roxinhos, eles são os núcleos das células. Dá pra ver que tem umas células que estão mais acima e outras que estão mais abaixo. Então, isso, cara, é a característica do pseudoestratificado. Não é 2 camadas, nem 3. É apenas uma camada, só que os núcleos, eles estão em ordens diferentes. E dá pra ver que até tem um núcleo que está bem mais perto da membrana apical, que é ali onde ficam os estereocílios. E dá pra ver que tem uns bem achatadinhos perto da membrana basal, que mais abaixo já tem o tecido conjuntivo. E tem o corte da bexiga, né? Com um grande aumento também. Aqui é a parte do tecido epitelial de revestimento de transcrição, né? A parte que ele vai explicar melhor. E também tem o tecido muscular liso. Ela vai dar explicação. Tá. Aqui temos o tecido da bexiga. A bexiga, quando ela tá cheia, então o tecido ele fica bem achatado, que quase não dá pra gente saber aonde está o núcleo, onde está o tecido, fica tipo bem misturado, porque ele fica bem achatado. Então o núcleo ele meio que se alarga e fica umas camadas mais acinzentadas. Quando a gente espreme alguma coisa, que ela fica mesmo, que perde até o jeito, a forma de ser. Aqui agora a gente tem como exemplo o corte da bexiga vazia, né? Que a gente já pode notar a grande diferença, né? Aqui na bexiga já mostra os tecidos conjuntivo frouxo e tem o tecido epitelial de revestimento de transcrição, né? Que agora a gente pode ver que eles estão já bem dispersos, mas diferentemente. O tecido, o corte da bexiga vazia é o mesmo corte lá atrás da bexiga cheia. Porém, aqui é como se a célula tivesse mais espaço para se alongar, para se esticar aqui e tal, para ficar bem à vontade. Aí aqui já dá pra gente ver, ó, tipo a lâmina basal, dá pra gente saber certinho o que é o que. Aí tem aqui, dá pra gente ver que tá tipo o pseudo estratificado, né? Tipo, as células aqui, outras acolá. Ou a gente pode ver também que tá em 2 camadas e tal. A gente já consegue identificar. E na outra a gente só viu um amassado de células. Aqui a gente agora já tem como exemplo o corte de traqueia, né? Está em grande aumento. E aqui tem os diferentes níveis, os formas de célula, né? Em organização. Tem o tecido epitelial de revestimento, tecido estratificado cilíndrico e ciliado, e também tem as células ciliadas. A Aline vai exemplificar melhor a explicação. Tá. Aqui na traqueia, como tem que ter a passagem de substância, né? Aqui, não vamos entrar nisso. Como tem que ter essa passagem, tem os estereocílios que eles ajudam, né? Que eles se movimentando, aí eles vão ajudando a passar. E aqui a gente tem o corte da traqueia, né? E ele é pseudoestratificado. Vocês podem ver aqui o tecido, a membrana basal aqui embaixo, antes do tecido conjuntivo. E podem ver que está totalmente desorganizado o jeito das células. A gente olhando bem, a gente pensa que tem mais de uma camada. Ou a gente olha e vê só... E a gente vê mesmo realmente que é só uma camada. Aí, que é o pseudoestratificado. A gente meio que tem que olhar mesmo bem certinho para poder identificar o que é o que. Aqui a gente tem um corte do lado da mucosa de revestimento em grande aumento. Dá para ver aqui onde tem a seta. Revestimento de revestimento estratificado pavimentoso. Não é queratinizado. Por que ele é pavimentoso? Tá, pavimentoso aqui que ele é bem achatado e estratificado porque tem mais de uma camada de células. Aí é tipo uma morte, vai morrendo células, né? Queimou, morreu. Aí, para que a gente não fique sem a proteção no lábio, tem uma segunda camada, por enquanto a primeira se forma outra camada aqui em cima,
Então é por isso que a gente tem mais de uma camada para própria proteção do tecido. Aqui a gente tem um corte da pele grossa. Tecido epitelial de revestimento, estratificado, pavimentoso, queratinizado. Aí tem aqui o tecido conjuntivo frouxo, mais em cima que a gente tem a pele e aqui embaixo a gente tem o epitélio. Esse epitélio, ele é estratificado justamente para isso, para que nem o epitélio da boca lá, porque a gente se rala, quando a gente se rala, pode prestar atenção que quando a ferida ela é bem superficial, não sangra, porque aí a gente sabe que não atingiu o tecido conjuntivo. Escamou, tirou ali um pouco das células do tecido epitelial. E o tecido epitelial, ele não tem esses vasos sanguíneos para que ocorra o sangramento. Isso vem lá do tecido conjuntivo. Então, para poder sangrar, tem que ter tipo um rasgo do tecido epitelial e aprofundar no tecido conjuntivo, por causa que as células do tecido epitelial, elas são bem justapostas. Então, tem os próprios ali, os que juntam, que formam tipo um cinturão ligando uma célula à outra. Então, tem responsáveis por isso. Então, não vai ser qualquer cortezinho que a pessoa pegue e tal, que vai poder passar dessa barreira, que serve como uma barreira também. Por isso que tem lá, tecido de revestimento serve como proteção do órgão, tanto por dentro como por fora, na pele, abaixo desse tecido da pele. Então, as nossas outras companheiras da equipe vão falar sobre o tecido epitelial glandular. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o tecido epitelial glandular, através desse simples mapa mental. Qual a função do tecido epitelial glandular? O tecido epitelial glandular tem a função de secretação, ou seja, as glândulas irão secretar substâncias para dentro ou para fora de nosso corpo, sendo que essas substâncias podem ser hormônios, suor, saliva, por exemplo. O tecido epitelial glandular também pode ser classificado através do número de células, a forma de secretar e a maneira de secreção. Vamos classificar agora o tecido epitelial quanto ao número de células. As glândulas podem ser unicelulares, quando existe apenas uma célula. A gente pode dar exemplo das glândulas que estão presentes no nosso estômago e que secretam algumas enzimas digestivas. E a gente pode dar exemplo também de glândulas multicelulares, que são já glândulas bem maiores, que são formadas por um número maior de células, glândulas gigantescas. A gente pode dar exemplo do pâncreas, do fígado, que são exemplo de glândulas multicelulares. Vamos classificar agora quanto à forma de secreção, de forma exócrina, endócrina e mista. Vamos explicar o que é cada uma dessas formas. A exócrina é quando a glândula elimina sua secreção na superfície externa ou na luz do corpo. Na superfície externa para fora do nosso corpo e na luz do corpo. O que é a luz do corpo? Bom, e vocês podem imaginem que o seu intestino é como se fosse um tubo, um cano, e que tudo que tem dentro desse tubo é a luz intestinal. Então, as glândulas, elas vão secretar a substância por dentro desse tubo e não vai diretamente para a corrente sanguínea. Então, vocês podem ter exemplo de glândulas exócrinas, as glândulas sudoríparas, que irão secretar o suor. E a gente vai falar agora sobre as glândulas endócrinas. Bom, as glândulas endócrinas, elas eliminam a sua secreção diretamente na corrente sanguínea, ou seja, os hormônios. Bom, a gente pode dar exemplo, a hipófise, que é uma glândulazinha que a gente tem em nosso cérebro, tamanho de uma ervilha, que ela libera hormônios na corrente sanguínea. E a gente também pode dar exemplo do pâncreas, que libera também hormônios na corrente sanguínea, como, por exemplo, a insulina. E a gente também tem a forma de secreção mista, que é quando a glândula elimina tanto de forma endócrina
como de forma exócrina. A gente pode dar exemplo do pâncreas novamente. Bom, o pâncreas, uma parte dessa glândula irá produzir enzimas digestivas, que irão para a luz intestinal, e a outra parte irá produzir hormônios, como eu já falei aqui sobre a insulina, que são jogadas diretamente na corrente sanguínea, junto com o glucagon, e que eles irão regular o nível de açúcar no sangue. Bom, eu vou falar agora para vocês sobre a terceira forma de classificação das glândulas epiteliais. Quanto à maneira de secretar, ela pode ser elócrina, merócrina e apócrina. Quando uma glândula secreta de forma elócrina, quando a glândula é toda eliminada junto com a secreção. A gente pode dar exemplo das glândulas sebáceas, que a glândula é eliminada juntamente com a secreção para fora do nosso corpo. E aí vocês me perguntam, então a gente fica sem glândula? Não, porque as outras células do tecido epitelial, elas irão se transformar nessa mesma glândula e continuar produzindo a secreção e colocando ela para fora do nosso corpo. Agora vamos falar da forma merócrina, que é quando a glândula secreta a secreção, e continua intacta. Por exemplo, a gente pode dar exemplo das glândulas salivares. Já pensou se toda vez que a gente produzisse a secreção, a glândula fosse embora junto com a secreção? Então, é uma glândula bem maior que ia levar um pouco mais de tempo para se transformar novamente ou para se regenerar. Então, essas glândulas que são já de um tamanho maior, por exemplo, as salivares, o pâncreas, o fígado, eles secretam, mas a glândula continua intacta. E da forma apócrita, a glândula é eliminada em parte. Como assim? A gente pode dar exemplo das glândulas sudoríparas, que elas eliminam o suor, mas parte das glândulas sai um pouco do seu citoplasma, mas elas continuam vivas e se regeneram. Então, a gente perde um pouco da glândula, mas ela continua ali também. E era isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. É uma explicação bem resumida, simples,